O filhote não respirava. Sônia apertou o corpo minúsculo contra a toalha morna, esfregou uma vez, duas, três, sem saber de onde vinha aquela força que subia do peito. "Vive, meu bem, vive", sussurrou, a voz rachada. Do outro lado do telefone, largado no chão de ardósia, Neuza gritava alguma coisa que ela já não conseguia escutar, e ali, encolhida no canto da cozinha, a cachorra desconhecida a fitava com uns olhos castanhos e fundos que pareciam saber alguma coisa que Sônia ainda não sabia. Antes da história continuar, comenta aí de que lugar do mundo você está ouvindo agora e se inscreve no canal para não perder nenhuma. 2 horas antes, Sônia estava enrolada no sofá da sala, assistindo pela 3ª vez um episódio de novela que ela nem gostava tanto. Só assistia porque a casa estava silenciosa demais. Em Lages, quando o inverno chegava de verdade, o silêncio das casas ganhava um peso próprio, como se a geada não caísse apenas nos telhados, mas também dentro dos cômodos. O termômetro do jardim marcava 3 graus, e o vento que descia da serra fazia as venezianas baterem contra a parede num compasso irregular. Sônia já não reparava. Havia 2 anos que ela dormia sozinha naquela casa, e nesses 2 anos aprendera cada rangido, cada estalo, cada corrente de ar. Era um mapa que só ela conhecia, e por muito tempo isso servira como consolo. Foi por isso que o primeiro arranhão na porta dos fundos a pegou de surpresa. Ela ficou parada no sofá, o controle remoto suspenso no ar, a orelha esticada. Pensou que era o cano da calha, soltando com o frio, como já tinha acontecido no ano passado. Mas o arranhão veio de novo, mais insistente, e junto dele um choramingo tão baixo que ela precisou levantar e chegar perto da porta para ter certeza. Encostou o ouvido na madeira e o coração dela deu um tranco. Não era vento, não era cano, não era imaginação. Era um bicho pedindo para entrar. Quando abriu a porta, o que viu fez parar na soleira. Uma cachorra vira-lata, de pelo escuro e curto, tremendo tanto que a tábua de madeira embaixo das patas dela vibrava. Os olhos do animal a fitaram com uma urgência que Sônia não soube nomear na hora. Uma urgência que não era só de fome, nem só de frio, era outra coisa mais funda, quase como se aquela cachorra tivesse vindo entregar um recado que apenas Sônia entenderia. A cachorra não latiu, não pulou, não recuou. Só ficou ali, balançando o rabo bem devagar, como se pedisse licença para existir naquela noite. Sônia nunca tinha querido animal em casa, não por maldade, mas por hábito. Desde criança fora ensinada por uma mãe adotiva rígida que bicho era coisa de terreiro, que dava trabalho, sujeira e apego demais. E apego, na cabeça daquela mulher que a criou, era o começo de todo o sofrimento. Sônia cresceu acreditando nisso sem questionar, e quando Marcos saiu de casa há 2 anos, deixando para trás apenas um bilhete de 3 linhas e o cheiro do perfume ainda pendurado no armário, ela achou que o silêncio seria o único companheiro possível a partir dali. Achou que estava certa, achou por quase 2 anos. Mas naquele frio de rachar, com aquela cachorra rangendo de tremores, alguma coisa dentro dela cedeu antes que a razão pudesse impedir. Ela deu 2 passos para o lado e sinalizou com a cabeça. O animal entrou sem hesitar, patas úmidas deixando marcas escuras no linóleo da cozinha, e foi direto para o canto entre o fogão e a geladeira, como se conhecesse o lugar, como se soubesse exatamente onde queria ficar. Foi só quando Sônia acendeu a luz forte da cozinha que ela percebeu o que o escuro tinha escondido. A barriga da cachorra estava enorme, inchada e tensa como um tambor, subindo e descendo em respirações apertadas. Ela pensou em parasitas, em alguma inchação estranha, em tudo menos no óbvio. Só quando o animal começou a rodopiar sobre si mesmo naquele canto, farejando o piso de ardósia com uma urgência crescente,
é que a ficha caiu com um peso que a fez sentar no chão de calças de moletom. Pegou o telefone e discou o número da irmã. Neuza atendeu no quarto toque, a voz meio adormecida, meio embolada. Mas assim que ouviu a voz de Sônia, cheia de aflição, a irmã acordou de vez. Neuza, tem uma cachorra aqui na minha cozinha, apareceu do nada, e ela tá com a barriga do tamanho de uma bola de basquete, e ela tá rodando, ela tá gemendo. Sônia, respira. Ela tá em trabalho de parto. É isso. Não pode ser. Ela acabou de chegar. Ela tá tremendo de frio. Escuta, Sônia. Ela veio para parir. Cachorra sabe. Ela procurou lugar quente porque não ia conseguir parir do lado de fora naquela geada. Deixa ela quieta. Estende uma toalha velha, pega uns cobertores que você não usa mais e fica perto. Não mexe muito. Ela sabe o que está fazendo. Fácil de dizer. Na cabeça de Sônia, os minutos seguintes viraram horas. Ela correu até o quarto de hóspedes, aquele quarto que ela nunca abria porque tinha sido preparado para virar quarto de bebê há 4 anos e nunca chegara a ser, e tirou de dentro do armário 3 cobertores dobrados que ainda cheiravam a lavanda. Estendeu tudo no canto da cozinha ao lado da cachorra e sentou no chão gelado a uma distância respeitosa. O animal deitou de lado, os olhos semicerrados, a respiração já mais funda, e olhou para Sônia. Olhou de um jeito que dizia, fica. Ela ficou. O primeiro filhote nasceu 20 minutos depois. Um bolinho úmido e escuro, envolto numa membrana que a mãe rompeu com precisão de quem já tinha feito aquilo antes. Sônia prendeu a respiração. O filhote se mexeu, chiou, e a cachorra começou a lamber com uma calma que parecia velha, sábia, feita de muitas outras noites como aquela. Sônia sentiu o coração acelerar, mas era um acelerar diferente do medo. Era um acelerar de espanto, de reverência quase. O segundo veio uns 15 minutos depois, menor, mais claro, com uma manchinha branca na cabeça. Também se mexeu, também chiou, também foi lambido e empurrado em direção às tetas da mãe. O terceiro chegou logo em seguida, e foi aí que o ar da cozinha ficou pesado. O filhote não se mexeu. Enrolado na membrana, imóvel, uma bolinha escura no meio dos outros 2 que agora mamavam com força. A cachorra tentou romper a membrana, mas estava exausta, arfando, e as lambidas dela vieram lentas demais. Sônia agarrou o telefone. Neuza, o terceiro não está respirando, ele tá parado, Neuza, ele tá parado. Pega uma toalha morna, Sônia, rasga a membrana com cuidado, tira ele de dentro, depois esfrega. Firme, curto, sem medo. É como se você estivesse dando um choque, sabe? Ele tá quase, ele só precisa de um empurrão para começar. Vai, mulher, vai! Foi aí que aconteceu a cena que Sônia levaria consigo pelo resto da vida. O filhote na palma da mão, a toalha branca esfregando aquele corpinho mole, o choro dela caindo no chão de ardósia, sem que ela nem percebesse. E no segundo em que já achava que era tarde, o pequeno espirrou. Espirrou de verdade, um som ridículo, mínimo, quase engraçado. Tossiu. Abriu a boca e o peito subiu num arquejo que fez Sônia gargalhar, chorando ao mesmo tempo. Ele voltou, Neuza. Ele voltou. Encosta ele na mãe. Ela sabe o que fazer. E a cachorra soube. Puxou o filhote com o focinho, colocou entre os irmãos e começou a lamber com uma delicadeza que fez Sônia se dobrar sobre os joelhos e chorar de um jeito que não chorava havia anos. Um choro que não era só daquela noite. Não era só daquele filhote. Era um choro velho, guardado a chave num porão de dentro do peito e que finalmente encontrava a fresta por onde escapar. O quarto filhote veio 40 minutos depois, sem susto, saudável, empurrado direto para o meio dos irmãos. Quando a cachorra deitou a cabeça no cobertor, os olhos meio fechados, o corpo enfim relaxado, Sônia ainda estava sentada no chão, olhando aquilo tudo, com o rosto molhado e o telefone descarregando na perna dela.
Neuza tinha desligado havia tempo, com a promessa de aparecer no dia seguinte. Ela estava sozinha com aquela família de 5 que tinha entrado na casa dela sem pedir licença. E pela primeira vez em 2 anos, sozinha, não parecia mais a palavra certa. Ficou olhando para a cachorra por um tempo longo, tentando enxergar por que aquele bicho tinha parado justamente na porta dela. Havia outras casas na rua. Havia até garagens abertas, alpendres, o galpão do seu Ademar do outro lado da esquina. Por que ali? Por que aquela porta, naquela hora, naquela noite? A cachorra abriu um dos olhos e a encarou, como se soubesse a pergunta e escolhesse não responder. E Sônia teve, por um segundo, a sensação estranha de que aquele encontro não era acaso, de que alguém tinha marcado aquilo. Alguém que ela ainda não conhecia. Deu batismo naquela mesma noite, sem cerimônia. Ventania. Porque quem mais poderia trazer 4 filhotes numa geada de 3 graus? Quem mais atravessaria o inverno até bater na porta de uma mulher sozinha, senão uma cachorra chamada Ventania? De manhã, o sol se levantou magro por cima da neblina e Sônia acordou no sofá sem lembrar quando tinha dormido. Correu na cozinha com o coração na boca, achando que fosse encontrar um desastre. Encontrou uma cena. Ventania estava esticada no cobertor, os 4 filhotes empilhados na barriga dela, mamando com a paciência dos primeiros dias. A cozinha inteira cheirava a alguma coisa nova, uma mistura de leite, sono e algo que Sônia só conseguiu chamar de vida. Ficou parada na porta com a caneca de café esfriando na mão. Ficou tempo demais. Neuza chegou por volta das 10 da manhã com uma sacola de ração, uma mamadeira pequena de veterinário e um sorriso que dizia mais ou menos: "Eu te avisei que ia dar tudo certo." Passou horas ajudando Sônia a organizar o canto virado, maternidade improvisada, a limpar as toalhas sujas, a montar uma agenda de mamada extra para o 3º filhote, que era menor que os irmãos e precisava de mais atenção. Sônia agradeceu como se estivesse pedindo desculpa por algo. Neuza sabia. Neuza entendia. Neuza era a única pessoa no mundo que sabia por que aquela 3ª mamada, aquele filhote menor, aquele que Sônia tinha trazido de volta, era mais do que só um bichinho. Foi só quando Neuza foi embora no fim da tarde que Sônia reparou, pela primeira vez, no que tinha em volta do pescoço de Ventania. Estava tão escondido pelo pelo escuro emaranhado que ela tinha passado a noite inteira sem ver. Uma coleira, fina, de couro, gasta pelo tempo, quase preta. Sônia se ajoelhou ao lado da cachorra, afastou o pelo com cuidado e sentiu embaixo dos dedos uma placa metálica pequena, do tamanho de uma moeda. Virou. Havia um nome gravado, meio apagado, difícil de ler. Estrela. E do outro lado da placa, riscado com letra tosca, de quem gravou em casa com um prego, um número de telefone. Um telefone fixo, com prefixo que já não se usava mais em Lages. Sônia ficou olhando aquela placa por um tempo longo. Aquela cachorra tinha dono, ou tinha tido. E o dono, quem quer que fosse, tinha se dado ao trabalho de gravar um telefone à mão, num prego, numa placa quase invisível. Não era gente que abandona bicho. Era gente que se importa. Ela pegou o telefone e discou o número, com o coração batendo por motivos que ela não entendia. Tocou 3 vezes. Uma voz de mulher atendeu, meio impaciente, meio adormecida. Alô? Boa tarde, desculpa incomodar. É que eu encontrei uma cachorra ontem à noite. Ela veio parar na minha porta e tem um telefone na coleira dela. Esse número. Eu tô ligando para ver se... A senhora achou a estrela? A voz do outro lado mudou. Não era mais impaciente, era outra coisa. Cansada, emocionada. Uma mistura que Sônia demorou a identificar. Achei. Ela tá aqui em casa. Ela pariu ontem à noite e tem 4 filhotes. Houve um silêncio do outro lado que durou tanto que Sônia achou que a ligação tinha caído. Depois, um suspiro comprido.
A senhora não sabe o susto que eu tomei. Nem eu, nem o pessoal aqui do sítio. A estrela sumiu tem 3 dias. A gente procurou em tudo quanto era canto. Só que a senhora não sabe de onde ela veio, né? Não. Eu abri a porta e ela estava lá. Ela é do seu Bento, do sítio do Cedro Alto, lá para os lados da Estrada Velha. Só que, outro silêncio. Sônia esperou. Só que o seu Bento faleceu, moça. Faz 2 semanas e meia. Um infarte na cozinha, sem ninguém por perto. A estrela estava com ele quando aconteceu. Depois disso, ela ficou meio abobada, sem comer direito, e a gente aqui do sítio ia cuidando dela até resolver o que fazer. Aí um dia, 3 dias atrás, ela simplesmente sumiu. A gente pensou em tudo. Pensou até que ela tivesse ido morrer no meio do mato. Sabe como o bicho faz? E agora a senhora liga dizendo que ela está aí com 4 filhotes. Sônia estava sentada no chão da sala com o telefone encostado na orelha e sentiu a boca ficar seca de uma vez. A Estrada Velha do Cedro Alto fica onde? Uns 15 quilômetros daí. Talvez mais. Depende do caminho. 15 quilômetros. Prenha no frio e no chão duro. É por isso que eu tô chocada, moça. Cachorra prenha desse jeito não anda esse tanto, a não ser que ela tivesse ido atrás de alguma coisa, ou de alguém. Sônia fechou os olhos. Sentiu uma coisa ruim subir pela nuca, uma vertigem leve, o mesmo tipo de vertigem que ela sentia quando pisava em terreno que parecia firme, e não era. A senhora conhecia bem o seu Bento? Trabalhei para ele 15 anos, cuidando da casa. Foi ele que criou minha filha praticamente. Homem bom, sozinho, sabe? Nunca teve família de sangue por perto. Mas do lado dele tinha só a estrela e uns bezerros que ele tratava como se fosse gente. A senhora sabe se ele tinha algum apego pela minha rua, alguma coisa que... Qual é a rua? Rua das Araucárias, número 38. Aqui em Lages mesmo, bairro do Coral. Do outro lado, houve um som que Sônia não soube identificar. Uma inspiração brusca, um copo pousado com força, alguma coisa assim. Como é o seu nome, moça? Sônia Ferreira. Silêncio. Um silêncio tão longo que dessa vez Sônia teve certeza que a ligação tinha caído. Ela chamou o nome da mulher 2 vezes antes de ouvir a resposta, agora mais baixa, quase um sussurro. Sônia. A senhora precisa vir aqui no sítio. A senhora precisa vir amanhã, se puder. Traz a estrela, se conseguir. Ou os filhotes, ou pelo menos alguma coisa dela. Tem uma coisa aqui que era para ter chegado até a senhora e não chegou. E agora eu tô entendendo por que a estrela sumiu. Sônia agarrou o telefone com as 2 mãos. Que coisa? Do que a senhora está falando? Amanhã, moça, vem amanhã. Eu não sei explicar isso por telefone e não é da minha alçada. Só que eu tô com uma coisa aqui para a senhora faz 2 semanas e eu não fazia ideia por onde procurar. Deus me perdoe, mas eu acho que a estrela sabia. A ligação caiu. Sônia ficou com o telefone morno na mão, olhando para a parede da sala como se ela tivesse acabado de aparecer ali. Foi até a cozinha em passos lentos. Ventania estava deitada de lado, a barriga subindo e descendo devagar. Os 4 filhotes formando um novelo escuro contra ela. Sônia se agachou, passou a mão bem de leve pela cabeça da cachorra. Ventania abriu os olhos. Olhou para ela do mesmo jeito da noite anterior. Aquele jeito de quem sabe alguma coisa que a outra pessoa ainda vai descobrir. Quem é você? Sônia perguntou baixinho. Quem é você mesmo? A cachorra abaixou a cabeça e voltou a dormir. Neuza não gostou nem um pouco da história. Quando Sônia ligou de volta para contar da conversa com a moça do sítio, a irmã ficou em silêncio por um tempo longo antes de responder. Sônia, isso é muito estranho. Isso é muito estranho mesmo. Uma cachorra prenha andar 15 quilômetros no frio, chegar exatamente na sua porta, e agora essa mulher aparecer dizendo que tinha uma coisa para você? Que tipo de coisa? Ela não quis falar. Disse que precisava ser pessoalmente. Você não vai sozinha.
Neuza, eu vou de carro. É de dia, é uma senhora de meia idade num sítio. Ela trabalhou para o dono 15 anos. Não é um cenário perigoso. Eu vou junto. Neuza, eu vou junto e ponto. Amanhã de manhã eu tô aí às 8. Pega a ventania e os filhotes numa caixa forrada e a gente vai. Só que você me promete uma coisa, Sônia. Se a conversa começar a ficar estranha, se essa mulher começar a te pedir coisa, se aparecer mais alguém que a gente não conhece, a gente sai. Sem discussão. Sônia prometeu. Naquela noite ela quase não dormiu. Ficou deitada na cama, os olhos abertos no escuro, ouvindo a respiração da cachorra que vinha da cozinha através das paredes finas da casa. E ficou tentando lembrar se em algum momento da infância, da adolescência, da vida adulta, algum nome como Bento tinha atravessado a boca da mãe adotiva, do pai adotivo, de alguém da família. Não lembrava. Tinha sido criada por Odília e Sebastião, um casal bom, calado, que a acolheu quando ela tinha 8 meses de idade e nunca escondeu a verdade da adoção. Sônia sempre soube que tinha vindo de outro lugar. Só que esse outro lugar sempre foi uma névoa, uma linha branca no papel do cartório que ninguém preencheu. Ela tinha crescido aceitando essa névoa. Nunca tinha ido atrás. Odília e Sebastião foram pai e mãe até o fim, sem asterisco, sem qualificação. Quando morreram, com poucos meses de diferença um do outro, Sônia sepultou os dois, com a certeza de que a história dela começava e terminava neles. E agora uma cachorra desconhecida tinha atravessado 15 quilômetros de geada para bater na porta dela. De manhã, Neuza chegou pontual, com uma caixa de papelão forrada, uma garrafa térmica de café e uma cara séria que Sônia não via desde o velório do pai. Colocaram Ventania e os filhotes na caixa com cuidado, a cachorra permitindo tudo com uma calma que parecia até estranha para um animal recém-parido. Como se ela soubesse que a viagem era importante, como se ela quisesse ir. O caminho até o sítio do Cedro Alto foi mais longo do que Sônia lembrava. A estrada de asfalto foi virando estrada de terra, a paisagem foi virando serra e o vento cortava frio pelas frestas do vidro. Quando chegaram à porteira, uma mulher magra, de cabelos grisalhos presos num coque baixo, estava esperando encostada num pilar. Sônia parou o carro. Neuza desceu primeiro, protetora. Boa tarde, sou a Sônia. A senhora é Dona Aparecida. Foi a gente que falou por telefone. Dona Aparecida era menor do que Sônia tinha imaginado e mais velha. Devia ter perto de 65 anos, os olhos meio molhados, as mãos trabalhadas de quem passou a vida cuidando de casa dos outros. Ela olhou primeiro para o carro, procurando a estrela. Sônia abriu a porta traseira e a cachorra levantou a cabeça de dentro da caixa. Foi só ver a mulher que Ventania, ou Estrela, ou como quer que ela se chamasse, começou a chorar. Um choro de bicho que emocionou até Neuza. Dona Aparecida se aproximou devagar, passou a mão pela cabeça da cachorra e as lágrimas caíram sem que ela tentasse segurá-las. Sua danada, sussurrou. Sua danada sumir desse jeito. Cadê meu juízo de te procurar em Lages, hein? Cadê? A cachorra encostou o focinho nos joelhos da mulher e ficou ali. Sônia observou aquele reencontro com um nó na garganta. Dona Aparecida enfim se virou para ela, enxugando os olhos com a manga do casaco. Vem. Vem que a gente tem muita coisa para conversar. O sítio do Cedro Alto era uma propriedade grande, com uma casa branca de madeira, alpendre coberto de treliça, um quintal com pé de néspera e um curral vazio a uns 50 metros da casa. Tudo tinha o ar meio suspenso das coisas que perderam o dono. As galinhas ainda ciscavam no terreiro, o gato ainda dormia no batente da janela, mas faltava alguma coisa no meio de tudo. Faltava o Bento. Sônia sentiu isso mesmo sem ter conhecido o homem. Entraram na casa.
A sala tinha um cheiro forte de cera de móvel misturado com fumaça de fogão a lenha. Dona Aparecida indicou o sofá coberto por uma manta de crochê. Sônia e Neuza se sentaram e a mulher foi até um armário embutido, tirou uma chave pequena do bolso do avental e destrancou uma das portas. De dentro puxou uma caixa de madeira escura, do tamanho de um livro grande, encapada com couro gasto. Colocou a caixa na mesa de centro. Sentou-se em frente às irmãs. O Bento me deixou essa caixa 15 dias antes de morrer. Disse assim, com essas palavras: Aparecida, se acontecer alguma coisa comigo, você guarda essa caixa. Não abre. Só entrega para uma mulher chamada Sônia Ferreira, que mora em Lages. Se ela nunca aparecer, você joga fora. Não abre nem por curiosidade, promete. Foi o que ele me pediu. E eu prometi. Sônia sentiu o rosto ficar frio. Como assim? Uma mulher chamada Sônia Ferreira. Ele conhecia, ele sabia. Só que ele nunca me contou o que sabia. Ele era assim, o Bento, sabe? Homem calado. As coisas que doíam nele, ele guardava. E essa caixa, minha filha, essa caixa era das coisas que doíam. Eu sei porque das 2 vezes em que ele falou dela, ele chorou. Ele chorou como um menino de 10 anos, com o rosto todo enrugado, sem conseguir explicar. Neuza esticou o braço e apertou a mão de Sônia. As duas ficaram olhando para a caixa em silêncio. Dona Aparecida empurrou-a mais um pouco para o meio da mesa. Abre. É sua. Sônia respirou fundo. Levantou a tampa. Dentro havia envelopes, fotos, um caderno velho de capa preta, meio descolada, um recorte de jornal amarelado e uma carta, ainda fechada, com um único nome escrito no envelope: Sônia Ferreira. A letra era firme, meio tremida, letra de homem idoso que teve trabalho para escrever bonito. Sônia pegou a carta primeiro. Rasgou o envelope com dedos que ela mal reconhecia como seus. Desdobrou o papel. Começou a ler. Sônia, se essas linhas chegarem a você, é porque eu já não tô mais nesse mundo. E se eu não cheguei em você antes, foi por covardia, moça. Foi por vergonha. Foi porque eu tinha medo do que você fosse me dizer e mais medo ainda do que fosse não me dizer nada. Meu nome é Bento Ferreira. Eu sou o pai da mulher que foi sua mãe. Você é minha neta. Sônia soltou o papel na mesa. Ficou olhando para a parede, para a janela, para a manta de crochê do sofá, para qualquer coisa que não fossem aquelas letras. Neuza pegou a carta com cuidado e continuou lendo em voz alta, porque Sônia parecia ter parado de respirar. Minha filha se chamava Aurora. Ela morreu 12 horas depois de te dar à luz, num hospital de Lages. Ela tinha 18 anos, era solteira, e o rapaz que era o teu pai tinha ido embora 2 meses antes, sumido sem deixar rastro. Ela veio para o hospital sozinha. Eu cheguei tarde, cheguei quando você já tinha nascido e ela já estava indo. Foi ela quem me pediu, com o pouco de força que ainda tinha, para eu te deixar ser adotada. Ela disse assim: pai, eu tô indo. E o senhor não tem estrutura para criar essa menina sozinho, no meio do mato, sem mulher em casa. Deixa ela ir para uma família boa. Promete para o senhor mesmo que vai deixar ela ter uma vida boa. Neuza parou. Sônia tinha começado a chorar sem fazer nenhum barulho, só as lágrimas escorrendo direto da cara para o colo. Neuza engoliu em seco e continuou. Eu prometi, Sônia, e aquela promessa foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Depois do enterro da Aurora, eu voltei sozinho para o sítio e por muitos anos eu me convenci que era melhor não te procurar. Você tinha uma família, você tinha um nome que não era o meu, você não precisava de um velho triste aparecendo para remexer o que já estava certo. Só que quando eu fiquei mais velho, quando as pernas começaram a falhar, quando o silêncio da casa começou a pesar demais, eu quebrei a promessa. Comecei a te procurar. Foi difícil. O cartório demorou, os registros da adoção estavam quase todos lacrados. Mas eu achei. Achei o teu nome, achei o teu endereço,
Achei uma foto tua num jornal de Lages, você sorrindo numa formatura da faculdade. Eu tenho essa foto guardada dentro do caderno preto que tá aí na caixa. Eu chorei tanto que a foto ficou meio borrada. Sônia esticou a mão trêmula e pegou o caderno preto. Abriu na primeira página. Ali estava. Uma foto amarelada, colada com fita adesiva já ressecada, dela mesma aos 22 anos, com o rosto redondo, o cabelo mais escuro, sorrindo com o diploma na mão. Ela lembrava daquele dia. Odília e Sebastião estavam no fundo da foto, orgulhosos. Mas o Bento tinha recortado o pedaço onde só ela aparecia. Neuza continuou. Eu queria te procurar, mas eu não tinha coragem. Toda vez que eu ensaiava, alguma coisa me segurava. E aí veio o coração, os infartes pequenos, o médico dizendo para tomar cuidado. Sônia, eu já era velho e eu já sabia que ia partir logo. Aí eu escrevi essa carta e preparei essa caixa e pedi para a Aparecida guardar. Eu queria pelo menos que quando eu partisse você recebesse alguma coisa de mim. Alguma coisa que dissesse, você não veio do nada. Você teve avô, você teve mãe, você teve gente que te esperou e chorou por não conseguir chegar até você. Neuza parou de ler porque a própria voz falhou. Sônia estava com a mão no rosto, respirando devagar, tentando processar palavras que pareciam grandes demais para caber num único momento. Só tem uma coisa que eu preciso te dizer, Sônia, e é o motivo dessa carta, mais do que qualquer outra coisa. O sítio do Cedro Alto, essa terra aqui onde eu morei 68 anos, é seu. Eu deixei tudo em teu nome, no cartório de Lages, com o doutor Otávio Camargo, do escritório da Praça Central. Se tiver alguém para te disputar isso, é o filho da minha irmã, o Aparecido, que aparece aqui uma vez por ano querendo pegar minha aposentadoria e nunca me tratou bem. Ele vai brigar. Ele vai dizer que é sobrinho carnal, que tem direito. Mas Sônia, ele não tem. O testamento tá certo, tá registrado, tá assinado por 3 testemunhas. Vai lá no doutor Otávio. Ele te explica. E, minha neta, se você não quiser ficar com o sítio, tudo bem. Vende, faz o que quiser com o dinheiro. Só não deixa o Aparecido pegar. Ele vai me vender a terra para madeireira e vai derrubar as araucárias que o meu pai plantou. Isso, Sônia, eu não perdoo, nem defunto. A carta terminava com uma linha só, mais curta, escrita com uma caneta diferente, como se tivesse sido acrescentada depois. E cuida da Estrela, se puder. Ela é boa cachorra. Ela é a única que ficou até o fim. Sônia largou a carta na mesa. Ficou um tempo longo em silêncio. Neuza a abraçou e as 2 irmãs choraram sem dizer nada, enquanto Dona Aparecida enxugava os olhos com o canto do avental e olhava do outro lado da sala para a ventania que estava deitada perto da porta, com os 4 filhotes agarrados nela. Ela sabia. Sônia disse num sussurro. De alguma forma, ela sabia. O Bento levava a Estrela para todo canto, disse Dona Aparecida. Cada vez que ele saía de casa nesses últimos anos, era com ela do lado. E ele foi em Lages umas quantas vezes, Sônia. Ele foi passar em frente da sua casa, 2, 3 vezes por mês. Só olhava. Nunca teve coragem de bater na porta. A Estrela ia junto. Ela conhecia a sua rua. Ela conhecia a sua porta. Sônia levou a mão à boca. De repente, aquela loucura toda começava a fazer sentido de um jeito que doía. A cachorra tinha andado 15 quilômetros no frio prenha, até uma porta que ela conhecia. A única porta segura no mundo dela, agora que o dono tinha morrido. E os filhotes? Perguntou Neuza. Ela sabia que ia parir. Por que ela veio para cá? Dona Aparecida deu de ombros com uma tristeza suave, porque cachorra vai onde acha que vai ser bem cuidada, e ela devia achar que quem estava naquela porta um dia ia cuidar dela. Não sei explicar, moça, não dá para explicar. Bicho tem memória e tem instinto, e às vezes as 2 coisas juntas fazem coisa que a gente não entende.
Elas ficaram no sítio por mais 2 horas naquele dia. Sônia foi até o quarto do Bento com Dona Aparecida. Viu a cama estreita, o armário simples, a mesa de cabeceira com um óculos de leitura ainda em cima, uma edição gasta da Bíblia, um retrato de mulher jovem, cabelos claros, sorrindo. Aurora. Sônia pegou o retrato e olhou por um tempo longo. Ela não parecia com a mãe. Puxou mais o Bento, talvez. Alguma coisa nos olhos, no formato do rosto. Coisa de sangue. Neuza entrou no quarto atrás dela. Sônia, diz, a gente precisa procurar esse doutor Otávio amanhã de manhã. Precisa. E a gente precisa se preparar. Porque se esse Aparecido é o tipo de gente que o Bento está descrevendo, ele já sabe que o velho morreu e ele já está se movimentando. Você percebeu que a Dona Aparecida evitou falar dele até você abrir a carta? Sônia percebeu. Percebeu e sentiu a nuca gelar. Voltaram para Lages naquela mesma tarde, com a cabeça pesada e o coração revirado. Ventania viajou no colo de Sônia dessa vez, os filhotes na caixa forrada no banco de trás. E o sítio ficou para trás pela estrada de terra que subia entre as araucárias. Quando o sítio já estava a uns 400 metros de distância, Sônia olhou pelo retrovisor e viu, na estrada, um carro branco parado, encostado no barranco. Um homem estava na porta do sítio conversando com Dona Aparecida. Ela não conseguiu distinguir o rosto, mas viu o gesto. Um gesto duro, o dedo em riste, a postura curvada para a frente. Não era conversa de amigo. Neuza também viu. Aparecido, disse ela, sem tirar os olhos do retrovisor. A gente vai ter problema, Sônia disse. Vai. Só que a gente também vai ter advogado, amanhã de manhã. Naquela noite, em casa, Sônia sentou no chão da cozinha com Ventania e ficou horas ali, sem falar nada. Passava a mão pela cabeça da cachorra devagar, como se estivesse pedindo desculpa por alguma coisa. Como se estivesse dizendo obrigada por alguma coisa. Os filhotes dormiam empilhados. O pequenino, o que ela tinha trazido de volta, era o único que tinha os olhos meio abertos, uma frestinha, olhando para ela como se já a reconhecesse. Sônia se pegou pensando num nome. Não tinha decidido ficar com nenhum dos filhotes, mas em algum momento nas últimas 24 horas, ela já tinha decidido sem admitir para si mesma. Rafael. O nome subiu na cabeça dela sem pedir licença. Rafael, como o menino que ela tinha perdido no 7º mês da gravidez, 4 anos antes, e que ela nunca tinha conseguido pronunciar em voz alta desde o dia em que saiu do hospital com os braços vazios. Rafael. Ela olhou para o filhote. Olhou por um tempo longo e baixou a cabeça, escondendo o rosto no ombro. Rafael, sussurrou, só para o silêncio. Rafael. O filhote fungou baixinho, se ajeitou entre os irmãos e voltou a dormir. Na manhã seguinte, elas foram cedo ao escritório do Dr. Otávio Camargo, um sobrado antigo, 2 pavimentos, no centro de Lages, com uma placa de madeira na porta. O advogado era um homem de uns 70 anos, cabelos brancos, óculos redondos, voz mansa. Ouviu tudo o que Sônia tinha para contar com uma paciência de quem já tinha ouvido muitas histórias parecidas. Quando ela acabou, ele abriu uma pasta na frente dela. Eu estava esperando a senhora, disse. O seu Bento veio aqui em janeiro. Fez o testamento com todas as formalidades. 2 testemunhas do lado dele, uma minha. Reconheceu firma em cartório. Deixou tudo registrado. A senhora é a única herdeira dele. Não tem margem para contestação legítima. Mas o sobrinho dele, o Aparecido, já entrou aqui essa semana. 2 vezes. Disse que ia contestar. Disse que ia mover ação. Ele contratou um advogado da capital, um sujeito conhecido por processo desse tipo. Não é gente boa, Sônia. Não é gente que joga limpo. O que a gente faz? A gente ganha em primeira instância, isso é praticamente certo, só que ele pode arrastar em recursos por meses ou anos.
E enquanto isso, o sítio fica em situação jurídica delicada. Não é o fim do mundo, mas é chato, muito chato. Neuza se inclinou para frente. E se ele tentar fazer alguma coisa fora do tribunal? Algum tipo de pressão, ameaça, alguma coisa? O Dr. Otávio pensou um segundo. Aparecido é sabido. Ele não vai fazer nada que dê problema criminal. Ele vai jogar dentro do tribunal, com muita choradeira e muita testemunha comprada. Só que ele também é rancoroso. Ele já disse que não vai deixar a senhora ficar com o sítio e ele já falou isso na frente de 3 pessoas. Ele quer madeireira ali. Ele quer as araucárias no chão e o dinheiro no bolso, e ele vai brigar por isso até o último centavo. Sônia respirou fundo. Doutor, o senhor conhecia o seu Bento? Conheci 15 anos, homem íntegro, homem calado, homem que sofreu muito e não fez barulho. Ele nunca falou da minha mãe? Falou. Chorando, na última vez. Ele veio aqui e ficou 1 hora chorando naquela cadeira aí em que a senhora está sentada. Não conseguia acabar as frases. Ele me disse que a senhora era a única coisa que ele tinha de valor no mundo e que ele tinha desperdiçado décadas com medo de bater na sua porta. E que agora era tarde. Sônia baixou a cabeça. Neuza apertou a mão dela por baixo da mesa. Não é tarde, disse o doutor Otávio, baixinho. A carta chegou. A cachorra chegou. A senhora está aqui. Não é tarde de todo, entende? Ela concordou com a cabeça, sem confiar na própria voz. Saíram do escritório com uma dor no peito e uma decisão tomada. Sônia ia lutar pelo sítio. Não pelo terreno, não pela terra em si, mas pelas araucárias que o bisavô dela tinha plantado. Não ia deixar o Aparecido cortar. Não depois de tudo o que já tinha custado para aquela terra chegar até ela. Chegando em casa, encontrou um envelope pardo enfiado por baixo da porta de entrada. Sem remetente, sem selo. Alguém tinha vindo pessoalmente. Ela abriu com o coração acelerado. Dentro, uma única folha de papel, datilografada, sem assinatura. Menina, esse sítio não é seu, nunca foi. Você está levantando poeira que é melhor deixar deitada. O Bento era um velho confuso, doente no fim da vida. A gente tem gente que testemunha isso, aceita um valor bom e some do assunto, ou a coisa vai apertar. É um conselho. Sônia entregou o papel para Neuza, que leu com o queixo tenso. Isso é ameaça velada, Neuza disse. E é burrice. Isso, se a gente entregar para o Dr. Otávio, ajuda a gente e prejudica o Aparecido no processo. Só que quer dizer que ele está te vigiando, ele sabe onde a senhora mora. Ele veio até essa porta. Neuza, eu tenho medo. Eu sei que você tem, mas você não vai enfrentar isso sozinha. E ele não é bandido, Sônia. Ele é um sujeito ganancioso que acha que consegue te intimidar. Ele não conta com o doutor. Otávio, com o testamento em ordem, com a Aparecida do sítio, com a cachorra do velho na sua casa. Ele não sabe da metade das cartas que você tem na mão. Naquela mesma tarde, entregaram o bilhete ao doutor Otávio. Ele ficou preocupado, mas também animado. Disse que aquilo era uma prova adicional de má-fé e que ajudava. Pediu para Sônia registrar boletim de ocorrência só para constar. Sônia fez. Nos dias seguintes, a vida dela virou uma coisa nova. Ela ia trabalhar de manhã na secretaria da escola municipal, onde era funcionária havia 18 anos. Corria em casa na hora do almoço para trocar a água da ventania e ver os filhotes. Voltava para o trabalho à tarde e à noite ficava sentada na cozinha, no chão, com aquele bando peludo em volta dela. Neuza vinha todos os dias. As duas conversavam sobre o processo, sobre o sítio, sobre a possibilidade de vender a terra por um preço justo para uma cooperativa que preservasse as araucárias. O Dr. Otávio já tinha começado a fazer as pontes. Era um plano bom. Um plano que faria justiça à vontade do Bento sem ameaçar a paz da vida de Sônia. Só que a paz não durou. 1 semana depois da visita ao escritório do advogado, Sônia estava na cozinha lavando a louça, quando bateram na porta da frente com uma insistência que a fez soltar o pano imediatamente.
Espiou pela janela. Um homem alto, de bigode, casaco de couro, expressão dura. Não era carteiro, não era vizinho, não era ninguém conhecido. Ela hesitou. Depois abriu com a corrente na porta. Boa tarde. A senhora é a Sônia Ferreira? Sou. Meu nome é Aparecido Vidal, sobrinho do Bento Ferreira. A gente precisa conversar. Sônia respirou fundo. Não abriu mais a porta. Falou com ele através da fresta. A gente não tem nada para conversar sem os advogados presentes. O senhor pode falar comigo através do doutor Otávio. Menina, eu não vim brigar. Eu vim conversar como gente. O senhor Otávio é caro. O processo é longo. Ninguém precisa disso. A gente pode chegar num acordo aqui cara a cara, entre gente da mesma família. O senhor e eu não somos família. Ele deu um sorriso torto que não chegou aos olhos. É verdade, não somos, mas o sítio ainda está em jogo e eu tenho oferta boa para fazer. Eu pago para a senhora ir embora do processo. 200 mil, dinheiro na mão, hoje. A senhora assina uma renúncia, eu registro no cartório e cada um segue a vida. O senhor está pedindo para eu abrir mão de uma herança que já é minha por lei, por um valor que provavelmente não é nem um terço do que o sítio vale. O sorriso dele murchou. 200 mil é muito dinheiro para uma professora de escola pública, minha filha. A senhora vai brigar por quê? Por uma terra que a senhora nem conhecia? Por um velho que a senhora nunca viu na vida? Sônia sentiu a raiva subir na garganta. Segurou. Adeus, senhor. Ela fechou a porta. O homem ficou do lado de fora por uns segundos e depois bateu com força uma vez na porta de madeira, um golpe seco, antes de descer os degraus e ir embora. Ventania na cozinha começou a rosnar de um jeito baixo e contínuo. Sônia foi até lá. A cachorra estava toda arrepiada, os olhos fixos na direção da porta da frente, o corpo entre os filhotes e o resto do mundo. Sônia se ajoelhou. Você conhece ele, né? Você conhece esse homem. Ventania não desgrudou os olhos da porta. Ficou naquela postura de proteção por uns 15 minutos, até que Sônia trancou tudo, fechou a persiana e sentou no chão ao lado dela. Naquela noite, Sônia não conseguiu dormir. Ficou pensando na cara do Aparecido, ficou pensando no rosnado da cachorra. Ficou pensando em como a Ventania, que era um bicho manso, capaz de deixar ela pegar filhote no colo sem reclamar, tinha ficado feroz do jeito que ficou. Isso não era medo de estranho, era outra coisa, era memória, e a memória de um cachorro não engana. O processo começou oficialmente na segunda-feira seguinte. O doutor Otávio entrou com o requerimento de abertura do inventário, apresentou o testamento e cumpriu todos os prazos. O Aparecido, através do advogado da capital, um sujeito de sobrenome comprido, entrou com uma contestação, alegando que o Bento não estava no juízo perfeito na hora de fazer o testamento. Anexou 3 laudos de médicos que Sônia nunca tinha ouvido falar, todos dizendo que o seu Bento sofria de demência progressiva nos últimos meses de vida. O doutor Otávio ficou vermelho quando leu. Isso é mentira deslavada, ele disse, batendo com a mão na mesa. Esses médicos nunca atenderam o Bento. Um deles nem clínica tem em Lages, atende em Florianópolis. É gente comprada. Só que a gente vai ter que rebater com laudo, com testemunhas, com prontuário. E isso demora. Sônia começou a sentir o peso do que era enfrentar aquela briga. As noites viraram madrugadas de olho no teto. Os almoços na escola viraram lanches rápidos porque o estômago vivia embrulhado. Neuza aparecia todo dia, trazendo comida, obrigando ela a comer, cuidando dos filhotes, brigando com ela para não desistir. Sem a irmã, Sônia teria vendido as costas por qualquer valor só para ter paz. 3 semanas depois, no meio de uma quinta-feira comum, Sônia estava saindo da escola no fim do expediente, quando um carro branco parou ao lado dela, quase na porta do estabelecimento. Ela reconheceu o carro.
Era o mesmo que ela tinha visto encostado no barranco do sítio no dia da visita à dona Aparecida. O vidro desceu. Era o Aparecido. Sobe. A gente precisa conversar. Eu já falei que não converso com o senhor sem advogado. Sobe, Sônia. Eu tenho uma coisa para te mostrar sobre o Bento que a senhora vai querer ver antes do juiz ver. É do interesse da senhora. Sônia hesitou. Neuza não estava perto. A rua estava movimentada. Tinha gente saindo da escola. Tinha professor no estacionamento. Não era hora de subir num carro de estranho. Manda pelo advogado do senhor para o doutor Otávio. Isso não é do tipo que se manda por advogado. É do tipo que a senhora precisa ver com os próprios olhos. Se a senhora ver, vai desistir hoje mesmo. E aí a gente evita mais desgaste para os dois lados. Sônia sentiu um frio na espinha. Aquilo era um blefe? Era ameaça? Era mais uma tentativa de intimidação? Ela olhou para o Aparecido no volante. Ele tinha os olhos apertados, um sorriso pequeno no canto da boca, como quem tem carta na manga. Sabe do que eu tô falando, né? Do bebê que você perdeu. O chão de Sônia sumiu. Como é que o senhor sabe disso? Eu sei. O Bento também sabia. E tem uma coisa que ele deixou escondida em relação a isso que a senhora não sabe. Se a senhora quiser saber, sobe. Sônia deu um passo para trás. As pernas tremiam. Ela estava perto do carro, mas não subiu. Ela sabia que aquilo era truque, ela sabia. Só que a menção ao bebê tinha aberto uma ferida velha de um jeito que doeu de verdade, fisicamente, na altura do peito. Ela virou as costas, atravessou a rua sem olhar para os lados e entrou correndo no primeiro comércio que viu, uma padaria. Ficou lá dentro por 20 minutos, tomando um café que ela não sentia o gosto, com as mãos tremendo em volta da xícara. Ligou para a Neuza. A irmã chegou de carro em 15 minutos, levou ela para casa e ficou dormindo lá naquela noite. Sônia não dormiu. Ficou deitada na cama, pensando no que o Aparecido tinha dito. Como é que ele sabia do bebê? Aquilo era coisa que estava no prontuário do hospital, coisa que ninguém sabia fora da família. Ela não tinha contado nem para as colegas de trabalho, nem para os vizinhos. Marcos tinha sido o único a saber, e Marcos tinha sumido depois. Como aquele homem tinha conseguido essa informação? E o pior, o que ele estava querendo dizer com uma coisa que o Bento deixou escondida em relação a isso? De manhã, ela contou tudo para a Neuza. A irmã ficou pálida. Sônia, isso é grave. Isso quer dizer que ele está pesquisando a sua vida. Ele está indo em cima da sua história pessoal para achar coisa para usar contra você. Isso é jogo sujo, jogo muito sujo. Mas como que ele descobriu isso do bebê? Neuza demorou a responder. Marcos. Como assim, Marcos? Sônia, eu não queria falar isso agora, mas eu tenho uma amiga em Curitibanos, prima de 2º grau, sabe? Ela me contou, faz uns 2 meses, que viu o Marcos morando lá com uma outra mulher. E ela disse que ele está numa situação financeira ruim, que ele está devendo para muita gente. Se o Aparecido chegou nele com dinheiro na mão para soltar informação sobre você, o Marcos pode ter falado. Não é o Marcos de 10 anos atrás, Sônia. É outro Marcos. Sônia sentiu uma dor que passou por dentro dela como uma faca cega. Marcos, o homem que ela tinha amado por 14 anos. O homem com quem ela tinha imaginado uma vida inteira. O homem que tinha desaparecido no meio da noite 2 anos antes com um bilhete de 3 linhas e que agora podia ter vendido a intimidade dela para um estranho por dinheiro. Ela abraçou a Neuza e chorou. Chorou por um tempo longo. Depois enxugou o rosto, respirou fundo e disse: "Vamos no doutor Otávio. Agora." Levaram tudo para o advogado. Contaram sobre a abordagem no carro, sobre a menção ao bebê, sobre a suspeita do Marcos. O doutor Otávio anotou tudo. Depois olhou para Sônia por cima dos óculos. A senhora está sendo intimidada e o outro lado está usando informação privada para fazer isso. Isso é gravíssimo.
Vamos entrar com uma medida protetiva contra o Aparecido e vamos anexar tudo isso ao processo. E isso vai virar contra ele e forte. E o Marcos, doutor? Se ele foi a fonte da informação, ele pode ser chamado a depor. Se ele mentir, é crime. Se ele contar, o Aparecido cai. De qualquer forma, o Marcos não vai ficar impune se a suspeita for verdadeira. Naquela mesma tarde, o doutor Otávio ligou para uma pessoa de confiança em Curitibanos e confirmou o endereço do Marcos. Redigiu uma notificação extrajudicial. Enviou por mensageiro. Sônia ficou surpresa com a velocidade com que tudo se movimentou. 2 dias depois, Marcos ligou. Foi Neuza quem atendeu, e por um segundo, Sônia achou que a irmã ia jogar o telefone contra a parede. Mas Neuza se conteve. Sônia, é o Marcos. Ele quer falar com você. Sônia pegou o telefone, levou até o quarto, fechou a porta. Alô? Sônia, sou eu. A voz dele estava diferente, envelhecida, sem aquela segurança de antes. Sônia esperou. Deixou o silêncio se estender. Sônia, me desculpa. Me desculpa por tudo. Me desculpa por ter ido embora do jeito que fui. Me desculpa por ter sumido. Me desculpa por ter aceitado o dinheiro daquele homem em troca de te falar sobre a nossa perda. Eu tô num buraco financeiro terrível, Sônia. Não é desculpa. Eu sei que não é desculpa. Só que quando ele apareceu com 15 mil reais na mão, dizendo que era só para te contar sobre a sua vida, eu não consegui recusar. E agora eu vi o tamanho da bosta que eu fiz. Sônia ficou quieta por um tempo longo. Você falou para ele sobre o Rafael? Falei. Você falou para ele o nome do nosso filho, Marcos? Falei. Ela fechou os olhos e a mão livre foi ao rosto. O nome do bebê nunca tinha saído da boca de Sônia depois que ele morreu. Tinha ficado guardado num lugar sagrado dentro dela, junto com a promessa que ela tinha feito no hospital de que aquele nome só pertenceria a alguém que merecesse. E Marcos tinha vendido esse nome pela metade do valor de um carro popular para um estranho. Marcos, você vai depor no processo. E você vai contar tudo do jeito que aconteceu. Você deve isso. Eu sei que eu devo. Sônia, é por isso que eu tô ligando. Eu vou depor, eu vou contar tudo. Não para tentar reatar com você, não para pedir perdão, nada disso. Só para tentar consertar um pouquinho do que eu quebrei. E Sônia, tem uma coisa a mais que eu preciso te dizer. Uma coisa que o Aparecido me falou e que a gente vai poder usar. Sônia esperou. Ele me falou num momento em que ele estava bêbado, que ele já tinha ido à casa do seu Bento uns anos atrás e pegado, sem o velho saber, alguns documentos do cofre dele. Documentos de outra propriedade que o Bento tinha no interior. Um terreno menor, mas com potencial de madeireira também. O Aparecido tinha registrado esse terreno no nome dele com documento falsificado. Se o doutor Otávio conseguir provar isso, o Aparecido vai preso. Sônia sentiu o queixo travar. Você tem prova disso? Não, ele falou para mim numa mesa de bar. Só que se a gente conseguir provocar ele em depoimento, se a gente conseguir mostrar que tem inconsistência entre o que ele fala para o juiz e o que os documentos mostram, dá para chegar em algum lugar. E Sônia, tem mais uma coisa. O Aparecido tá com medo de uma pessoa. Uma pessoa que trabalhou para o Bento antes da Aparecida. Um homem chamado Zé Otacílio. Se o Zé Otacílio depuser, o Aparecido cai. Ele não vai depor por vontade, mas se a justiça intimar, ele fala. Sônia agradeceu ao Marcos com dificuldade. Depois desligou. Ficou sentada na cama por um tempo longo, sem se mexer. O Marcos, mesmo tendo feito o que fez, estava tentando remendar. Aquilo não desfazia a dor, mas dava a ele um outro contorno, algum tipo de dignidade tardia que ela não sabia se conseguia perdoar. Só que a informação era ouro. Ela pegou o telefone e ligou para o doutor Otávio. Nos dias que se seguiram, o processo virou uma guerra. O doutor Otávio, com a informação sobre o Zé Otacílio, moveu céus e terra para localizar o homem.
Foi difícil. O Zé Otacílio tinha se mudado para uma cidade pequena do lado de Bom Retiro e vivia numa chácara isolada. Quando encontraram, ele resistiu no começo, com medo de retaliação. Mas depois de uma conversa longa com Sônia presente, o velho concordou em depor. E Zé Otacílio tinha muito para contar. Ele tinha trabalhado no sítio do Cedro Alto por 8 anos, antes da dona Aparecida. Tinha assistido com os próprios olhos o Aparecido tirar documentos do cofre do Bento numa tarde em que o velho estava internado em Lages e ainda tinha guardado, escondida na chácara dele, uma cópia do livro de razão do Bento, onde estavam anotadas todas as vendas, transferências e negociações da vida do velho, inclusive a compra do terreno, que o Aparecido tinha depois registrado em nome próprio. O caso do Aparecido começou a ruir, e nesse meio tempo uma coisa aconteceu que Sônia demorou a processar. Passavam-se as semanas, os filhotes de Ventania cresciam e 3 deles já tinham sido adotados por famílias que Sônia mesmo escolheu cara a cara, uma por uma. Uma professora colega dela pegou o menor menino, uma vizinha idosa pegou a fêmea manchada, um casal jovem do bairro pegou o outro macho. O quarto, o Rafael, ficou. Nunca teve dúvida. Só que uma tarde, no meio de junho já, Sônia estava sentada no quintal com a Ventania deitada aos pés dela e o Rafael brincando de morder folha seca, quando um carro velho parou em frente à casa. Um homem magro, de uns 50 anos, desceu com um chapéu na mão. Não era Marcos, não era Aparecido, não era ninguém do processo. Boa tarde. A senhora é a Sônia? Sou. Meu nome é Vitorino. Eu sou irmão do Bento Ferreira. Sônia levantou tão rápido que Ventania soltou um latido de susto. O homem estendeu as mãos, pacífico. Não vim brigar, não vim atrapalhar. Só quero conversar com a senhora um pouquinho, se for possível. Eu vim de Chapecó de ônibus. Tô com pouco tempo. Volto hoje à noite. Sônia hesitou. Chamou pela Neuza, que estava na cozinha. As duas conversaram baixinho num canto. Neuza achou que era melhor receber e ouvir com cuidado. Sônia concordou. Vitorino entrou. Sentou no sofá com o chapéu no colo. Aceitou um chá. A senhora deve estar desconfiada de mim, e eu entendo. O Aparecido é meu sobrinho de um outro lado da família, filho da minha irmã. Eu sou irmão do Bento por parte de pai só. A gente era em 4. O Bento, eu e mais 2 mulheres. A mãe do Aparecido é uma das 2. O senhor está aqui para defender o Aparecido? De jeito nenhum. Eu não falo com o Aparecido desde o velório do Bento. Eu vim aqui, na verdade, para fazer uma coisa que devia ter feito faz anos. Ele tirou de dentro do bolso interno do paletó uma foto pequena, em preto e branco, meio queimada nas bordas. Estendeu para a Sônia. Essa é a Aurora, sua mãe. Foto de quando ela tinha 17 anos. Sônia pegou. Era ela. Não com a cara dela, mas com o mesmo olhar. Um olhar tímido, meio triste, meio esperançoso. Os cabelos claros, o pescoço fino, o sorriso pequeno. O Bento nunca teve muita foto dela, continuou Vitorino. Ele tinha uma na cabeceira, e essa aqui que era minha. Eu guardei porque ela era minha sobrinha, e eu gostava dela. A Aurora era uma menina boa, meiga. Ela não merecia o que aconteceu com ela. Vitorino ficou em silêncio, olhando para o chão. Eu sabia da senhora, Sônia. Eu sabia da adoção. Eu não sabia onde a senhora tinha ido parar, mas eu sabia da sua existência. E minha filha, eu quero pedir desculpa. Eu podia ter ajudado o Bento a te procurar mais cedo. Eu podia ter batido na sua porta faz uns 10 anos, mas eu fiquei com medo. Medo de atrapalhar a sua vida, medo de te dar uma notícia que a senhora não ia querer, medo de mexer no que já estava calmo. E aí o meu irmão morreu. E a Aparecida me ligou contando do testamento e eu fiquei acordado uma semana inteira. Aí eu peguei o ônibus e vim. Ele levantou os olhos. A senhora tem tia, minha filha. Eu tenho 4 filhos, todos adultos. Uma delas mora aqui em Lages mesmo, num bairro do outro lado da cidade. Se a senhora quiser conhecer, eu levo. Se não quiser, tudo bem, eu entendo.
Só que eu não podia deixar de vir. Depois de tudo o que aconteceu, eu não podia. Sônia ficou olhando para o Vitorino por um tempo longo. Neuza, do outro lado do sofá, estava com os olhos molhados. E Sônia percebeu, num susto muito silencioso, que a família dela tinha crescido. Sem que ela pedisse, sem que ela procurasse. Tinha um avô morto que a esperava, uma mãe morta cujo rosto ela agora finalmente conhecia. Um tio-avô sentado no sofá dela pedindo perdão. Uma prima morando no mesmo Lages. E no chão da sala, uma cachorra que tinha atravessado 15 quilômetros de geada só para conduzir tudo isso até a porta dela. Ela sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Fica para jantar, seu Vitorino. Você não vai voltar hoje para Chapecó. Dorme aqui no quarto de hóspedes. Amanhã de manhã a gente marca de conhecer a sua filha, a minha prima. Vitorino sorriu de volta, e os olhos dele se encheram sem ele conseguir segurar. A semana da audiência final chegou em agosto. O Dr. Otávio tinha organizado tudo com precisão de relojoeiro. Os laudos falsos apresentados pelo Aparecido tinham sido derrubados um a um, com contralaudos de médicos que efetivamente tinham atendido o Bento nos últimos meses. O testamento estava blindado, a prova da falsificação de escritura do terreno menor tinha sido protocolada e o Aparecido já estava respondendo a inquérito criminal paralelo por aquele fato. O Zé Otacílio tinha depuso e sido contundente. O Marcos tinha depuso e sido honesto, e Sônia, que estava presente, tinha sentido pela primeira vez uma paz difícil de nomear ao ver o ex-marido falar a verdade em voz alta. Só faltava a audiência de julgamento, e o Dr. Otávio, num movimento arriscado, sugeriu que Sônia levasse a ventania. É pouco convencional. O juiz pode não gostar, mas eu conheço esse juiz, é o Dr. Emiliano Prado, homem sensível, homem que já votou em processo de guarda de animal. Se ele ver a cachorra do velho ali, ao lado da neta que herdou o sítio, ele vai entender a história. Ele vai entender o Bento. E isso conta. Sônia hesitou. Ventania estava mais velha agora. O pelo tinha crescido. Ela tinha engordado um pouco. Os filhotes já eram lembrança na barriga. Mas ela ainda era Ventania. Ainda era a mesma cachorra que tinha aparecido na porta na noite de 3 graus. Sônia decidiu que sim, levaria. Na manhã da audiência, Sônia se vestiu com o cuidado de quem se prepara para uma prova. Um vestido azul marinho simples, sapato baixo, um lenço no pescoço. Neuza a acompanhava, Vitorino também. E dentro de uma bolsa lateral especial que a Neuza tinha comprado ia Ventania. Calma, obediente e os olhos alertas. Chegaram no fórum de Lages meia hora antes. O advogado do Aparecido já estava na sala, com uma pilha de pastas. O Aparecido chegou pouco depois, de terno, com o cabelo penteado para trás. Sônia sentiu Ventania se enrijecer dentro da bolsa quando o Aparecido passou por perto. Colocou a mão sobre a bolsa para a acalmar. O juiz Emiliano entrou. Homem alto, magro, cabelos brancos. Olhou para a plateia com uma seriedade cansada. Bateu o martelo. Deu início. O Dr. Otávio fez a sustentação oral de Sônia com uma paixão que ela não esperava. Falou do Bento como homem íntegro, do testamento em ordem, da carta comovente, da neta que nunca conheceu o avô, da cachorra que tinha atravessado geada. O advogado do Aparecido tentou argumentar, meio sem convicção, que o Bento estava confuso, que o testamento era duvidoso, que a suposta neta era beneficiária conveniente. Mas os laudos falsos já tinham sido derrubados. Não sobrava argumento firme para ele. O juiz pediu para a Sônia se aproximar do banco. Ela levantou e Neuza segurou a bolsa com a Ventania. Sônia foi sozinha. Dona Sônia, a senhora tem alguma coisa a dizer além do que o seu advogado já apresentou? Ela hesitou. Não tinha ensaiado nada, mas as palavras vieram. Doutor, eu não estou aqui por dinheiro.
Se eu quisesse dinheiro, eu tinha aceitado a oferta que o Senhor Aparecido me fez em novembro passado, 2 dias depois do enterro do meu avô. Eu tô aqui porque um homem que eu nunca conheci escreveu uma carta para mim, chorando, pedindo para eu não deixar as árvores do sítio dele serem cortadas. E eu não vou deixar. Não é pela terra, é pela vontade dele. Eu não fui filha dele, eu não fui neta dele em vida, mas eu posso ser a última vontade dele em morte, e isso eu posso fazer. Só isso. Ela voltou para o seu lugar. O juiz olhou para ela por um tempo longo. Depois olhou para a bolsa que Neuza segurava. Aquilo é o que eu estou pensando? Sônia sentiu o rosto esquentar. É, doutor. É a cachorra do meu avô. Ela veio parar na minha casa na noite em que ele morreu. Não em espírito, no chão mesmo. Andou uns 15 quilômetros de geada para chegar em mim. O senhor pode me punir por tê-la trazido se quiser. O juiz sorriu pela primeira vez em 1h30. Deixa ela sair da bolsa. Ventania saiu com cuidado. Ficou sentada ao lado das pernas de Sônia, o rabo balançando bem devagar, os olhos calmos. Foi então que aconteceu a coisa que Sônia levaria consigo para o resto da vida. Ventania levantou, andou até o meio da sala, parou em frente ao Aparecido, que estava sentado na mesa do outro advogado, e começou a rosnar. Um rosnado baixo, contínuo, do jeito que tinha rosnado na porta da cozinha de Sônia meses antes. O Aparecido puxou as pernas embaraçado, tentou espantar o bicho com o pé. Tira essa cachorra daqui. Que absurdo! Ele já bateu na senhora, cachorra? Perguntou o juiz sério. Não era piada, era pergunta técnica. Sônia balançou a cabeça. Que eu saiba, não, mas alguém já bateu nela. O juiz olhou para o Aparecido de um jeito diferente. Olhou fixo por uns 5 segundos. Depois pediu para Sônia recolher a ventania e deu prosseguimento. Bateu o martelo 10 minutos depois. O testamento estava confirmado. O sítio do Cedro Alto, com todas as suas araucárias, era oficialmente de Sônia Ferreira. E o Aparecido teria de responder criminalmente pela falsificação da escritura do outro terreno, além de pagar as custas processuais integrais. O Aparecido saiu do fórum sem olhar para trás. O advogado dele saiu ainda mais rápido. Sônia ficou parada no corredor, com ventania na bolsa, e demorou 1 minuto inteiro para entender que tinha acabado. Neuza a abraçou. Vitorino colocou a mão no ombro dela. O doutor Otávio, mais atrás, sorriu de longe. Elas foram para casa. Sentaram na cozinha junto com o Vitorino e comeram bolo de fubá com café. Ventania deitou aos pés de Sônia e o Rafael, agora um cão adolescente cheio de energia, subiu no colo dela e não desceu por meia hora. Nas semanas seguintes, Sônia começou a fazer o que tinha prometido. Foi até o sítio do Cedro Alto com o doutor Otávio e uma engenheira agrônoma. Fecharam parceria com uma cooperativa local que fazia manejo sustentável de araucárias e produzia pinhão para venda no inverno. A casa do Bento foi restaurada, a cozinha ganhou piso novo. Um pequeno espaço foi transformado em memorial, com a foto da Aurora, com o retrato do Bento, com uma placa que Sônia mandou fazer em madeira. Estava escrito, Casa da Família Ferreira. Aqui nasceram muitas coisas, entre elas o silêncio, o pinhão e uma promessa que a estrela cumpriu numa noite de julho. Dona Aparecida ficou. Não como empregada, como companheira do lugar. Foi contratada com salário justo pela cooperativa e passou a coordenar o cuidado com a casa. Vitorino começou a vir de Chapecó, de 2 em 2 meses. A filha dele, a prima recém-descoberta de Sônia, virou visita frequente da Rua das Araucárias. A família tinha crescido. E o Marcos, dizia Neuza, tinha desaparecido de novo. Tinha pago as dívidas com um dinheiro emprestado, tinha se mudado de Curitibanos para uma cidade menor no oeste catarinense e não deu mais notícia. Sônia recebeu com um alívio meio triste. Não desejava mal a ele, mas também não queria mais ele na vida dela. Uma noite, quase 1 ano depois daquela primeira geada, Sônia estava sentada no sofá da sala,
com a Ventania esparramada ao lado e o Rafael, agora um cachorro de porte médio, dormindo no tapete. O termômetro do jardim marcava 2 graus. O vento descia da serra e batia nas venezianas naquele compasso irregular de sempre. E dessa vez, quando Sônia ouviu o primeiro arranhão na porta dos fundos, ela não teve dúvida do que era. Levantou sem pressa, sorrindo antes mesmo de abrir. Abriu a porta. Ali estava a cadela que a Neuza tinha adotado meses antes, uma filhote de Ventania que tinha crescido. Ela tinha escapado do quintal da Neuza e vindo bater na porta da tia. Sônia se agachou, riu e deixou a bicha entrar. Ligou para a irmã contar. Neuza gargalhou do outro lado da linha. Ela puxou para a mãe, também gosta de bater em porta de gente sozinha. Ela puxou para a mãe. E foi ali, sentada no chão da cozinha com 3 cachorros deitados ao redor, que Sônia teve a última compreensão da noite. Aquele primeiro arranhão de 1 ano antes tinha sido, sim, um recado. Um recado que ela demorou muito tempo para decifrar. Não era um recado sobre um sítio, sobre uma herança, sobre um avô. Era um recado sobre o silêncio. Sobre o preço do silêncio. Sobre como o silêncio, se a gente aceitar por tempo demais, começa a virar prisão. E como às vezes, no meio de uma noite de 3 graus, a vida bate na porta e diz assim: chega, é hora de deixar entrar. Sônia abaixou o rosto. Ventania encostou a cabeça no joelho dela. Rafael abriu um olho, viu que estava tudo bem e voltou a dormir. E ela ficou ali, quieta, sentindo pela primeira vez em muitos anos que a casa dela não era mais uma casa vazia. Era a casa dela, cheia, certa, sua. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa um comentário contando o que ficou no seu peito. Curte esse vídeo para ajudar o canal a chegar em mais gente sozinha por aí e se inscreve para continuar recebendo histórias como essa. A gente se vê na próxima.